Bom, meus jovens, no último vídeo, né, a gente chegou na verificação do Teorema de Stokes para gráfico de uma superfície, né? E aí foi conta pra caramba, mas calma, não fique assim tão chateado, né? As contas não são dessa forma, porque aqui a gente não tem uma equação, então para fazer todas essas integrais, a gente tem que fazer de uma forma mais genérica e aí por isso aparece esse monte de termos aí, mas nem sempre vai ser assim, tá bom? Então esse vídeo é mais para a gente verificar algumas coisas que acontecem com esse teorema, tá? Então são pontos, vou botar assim como observações, mas que podem ajudar a gente a resolver alguns dos exercícios, né, que envolvem esse teorema de Stokes, tá bom? Então eu vou botar em outra página, gente, só para ficar mais organizado. Sim, observações sobre o teorema de Stokes. Bom, a primeira delas é que a gente pode tentar fazer a integral com outra superfície, né? Então assim, ó. Espera aí, calma. Podemos utilizar outra superfície para aplicar o teorema. Como é que funciona isso, né? Funciona assim, ó. Faz de conta que você tem uma curva, né, C aqui, e ela tá orientada positivamente, bonitinha, e aí você tem aquele campo lá, F, passando aí na superfície, ou na superfície não, né? Na curva aí e tal, ele tá apontando para um monte de lugar diferente. Aí o que a gente pode fazer? Se a gente tiver uma superfície, né, aqui assim, vou botar assim, aí lá atrás você entende. E aí se a gente orientar nessa superfície aqui de forma correta, uns vetorizinhos normais aqui, a integral, né, pelo teorema de Stokes, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu chamar essa daqui, eu vou chamar assim de S1, superfície S1, tá bom? Então o que a gente sabe? Se a gente for calcular a circulação aí, né? Ou seja, como que esse campo está agindo sobre esta curva, a gente pode utilizar a superfície S1, desde, claro, que ela esteja orientada, né, no sentido correto. NDS, certo? E aí assim, se você tem, o desenho aqui não ficou tão bom, né, jovem, mas é porque não dá para fazer a parte de trás. E aí se você tiver uma outra superfície aqui embaixo, assim, vamos dizer, né, e aí lá atrás você vai ter a bagunça lá também. E se você orientar essa superfície, né, de forma que ela preserve a orientação da curva, então aqui, por exemplo, eu acho que a gente ia ter que orientar essa superfície aqui assim, para dentro. Esse teria que ser o normal aqui da superfície. A superfície aqui, S2. Então, olha só, se a gente orienta, né, a S2 para manter a mesma orientação da curva, então olha só. Se orientamos, vou escrever isso, né? S2 para manter a orientação da curva C. Podemos observar que essa integral agora, aqui, olhando só para a parte 2, né? Se a gente mantém a orientação certinha, isso também vira a integral em S2. Né? Claro, aqui é, né, a superfície S2, eu vou até deixar colorido aqui para não trazer nenhuma confusão na sua vida. Certo? Então assim, se elas têm a mesma fronteira,
o Teorema de Stokes é aplicado para as duas, desde que você preserve a orientação da curva, né, que é a fronteira das duas, certo? Então a gente pode concluir o seguinte, ó. Então, se você pegar lá, né, da primeira e ela for muito difícil de fazer para calcular, né, a integral do campo ao longo da curva, você pode arrumar uma outra superfície que tem a mesma fronteira, mas que seja um pouco mais simples de calcular, né? Tá bom? Então essa é a primeira observação aqui para o querido Teorema de Stokes, certo? Então lembrem-se, né? A gente começou tentando fazer a conta, sempre tentando calcular a integral não vou chamar de fluxo, né? Tentando calcular a integral do campo ao longo, né? Então essa integral aqui, né? Só para fazer uma anotação, né? É o campo ao longo da curva. Isso aqui é sempre o rotacional do campo. Ai meu Deus, não sei mais escrever, gente. Rotacional do campo através da superfície. Tá engraçado, né? Ele relaciona uma coisa que está circulando ao longo da curva com uma coisa que está atravessando a superfície, né? Então ele transforma a integral de rotação na integral que a gente chama de integral de fluxo, né? Que atravessa a bagunça. Então essa é a primeira observação. A segunda observação é para a interpretação do próprio rotacional. Interpretação do rotacional. Ai meu Deus, não sei escrever, gente, tá difícil hoje. Então assim, para a gente arrumar uma boa interpretação para o rotacional, dá para fazer utilizando o Teorema de Stokes, certo? Então eu vou botar assim, vou fazer primeiro o desenho, né? Suponha que você tem uma curva e ela não necessariamente é plana, certo? Ela é fechada e está orientada assim. E aí essa curva vai ter, né, os seus vetores tangentes lá bonitinho. Vetor tangente, né, meu filho? Oh, meu Deus do céu. E aí você vai passar um campo. Calma. Vai passar um campo aí F nessa curva. Então assim, suponha que esse F ele é o campo de velocidades de um fluido, né? Suponha que F representa o campo de velocidades de um fluido aí. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar num ponto e vai fazer um círculo muito pequeno de raio A, certo? Vamos criar, né, um círculo. Espera aí que meu alarme está tocando aqui, calma. Vamos criar um círculo, né, de raio pequeno. SA. Sim. Tá ok. Um pontinho P0 esteja dentro dessa superfície, né? Então a gente vai pegar assim um círculo bem pequeno. E eu vou fazer ele como uma elipse para você não ficar pensando que ele está no plano. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter um pontinho P0 lá dentro assim, né? Esse é o pontinho P0 aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar medir, né, como que este campo F está interagindo com esta pequena circunferência aí, né, utilizando o Teorema de Stokes, certo? Então eu vou pegar um pontozinho P0 aqui e aí eu vou medir o que, né? O normal. Esse é o vetor normal. Tá bom? Eu vou fazer esse outro aqui menos inclinado assim para não ficar. Esse aqui é o tangente, né? E aí você tem um vetor normal, certo?
Então o que que a gente sabe, ó? O teorema de Stokes vai garantir para a gente o seguinte: a circulação, né, ao longo... vou fazer essa circunferência aqui, gente, eu botei errado, né? Esse aqui não vai ser o SA não, jovem. Essa aqui é a curva C e a superfície que vai ser o SA, né? Então a integral de f ao longo dessa curva C aqui, que eu vou botar outra aqui, né? Vou botar assim, CA, pronto, para ficar bonitinho. Pelo teorema de Stokes, ia ser mais ou menos a integral, né, no disco do rotacional do campo vezes aquele normal ali desse, certo? Então, assim, se o raio é muito pequeno, a gente pode dizer que o rotacional seria constante. Se a gente faz esse raio ir para zero, né, e pega esse P0 sempre dentro desse disco, se a gente faz o raio bem pequenininho, a gente poderia dizer que o rotacional, né, seria constante e teria o mesmo valor em todos os pontos desse círculo pequeno, certo? É isso que eu vou anotar bem aqui. Se o raio A é pequeno o suficiente, então a gente poderia assumir que o rotacional de F, né, a componente que atravessa esse disco ia ser mais ou menos constante, que ia ser o rotacional nesse ponto P0 vezes o normal nesse ponto P0, certo? Então, assim, o que a gente teria? Que a circulação nesse novo círculozinho bem pequeno ia ser mais ou menos, né, a integral, gente, nesse disco desse rotacional nesse pontozinho com o normal naquele ponto. Só que isso daqui é constante, então isso daqui ia ficar o que, né? O rotacional neste ponto, a componente que está na direção normal, vezes a área, né, desse círculo, que é πa ao quadrado, certo? Então, ó, quando a gente fizer o limite do A tendendo a zero, então vou anotar aqui, ó, tomando o limite de A tendendo a zero. Calma aí que eu vou melhorar esse zero. Então a gente ia ter o seguinte, ó, o limite para quando A vai para zero. Na verdade eu vou fazer... eu vou pegar esse aqui e passar dividindo para o lado. Então eu vou pegar isso aqui, aí eu vou fazer a circulação aqui, né, do campo F ao longo da curva, ia ser a componente do rotacional na direção normal. Então olha só, aqui a gente pode ver que, né, o rotacional está associado com uma circulação do campo ao longo, né, da circunferência de raio A. Então, assim, quando a gente faz o limite do círculo tender a zero, a gente ia ter uma medida do rotacional, né, desse campo naquele ponto P0, né? Lembrando que o P0 ele está dentro, né, do círculozinho lá, e aí quando você faz o raio ir para zero, você traz o P0 para a origem da circunferência. Então, olha só, o rotacional ele está atrelado a uma circulação microscópica, certo? E aí a gente pode observar que este, né, o rotacional aqui, esse valor, né, de circulação, vai ser o maior possível quando este rotacional estiver na direção da normal da superfície, né?
Então, né, essa circulação aqui microscópica de fato vai ser a maior possível quando, né, este normal aqui estiver na direção do próprio rotacional, certo? Então eu vou só anotar algumas dessas coisas, né? Ou seja, o rotacional da F está associado a uma circulação microscópica do campo F, certo? E a gente ainda tem mais uma observação, não sei se eu vou fazer, né, jovens, que dá para demonstrar usando o teorema de Stokes que os campos que têm o rotacional nulo, eles não têm circulação, né? Eles vão acabar sendo conservativos desde que você olhe o domínio, né? Ou seja, dá pra gente mostrar... Não, também dá para fazer o contrário, né? Se o campo ele tem uma circulação nula, né? Ou seja, se a integral dessa daqui dá zero para todo o caminho fechado, então isso implica que o rotacional tem que ser nulo, certo? Mas aí eu vou fazer isso na aula ou em outro vídeo, né? Porque aqui já tá grande demais, certo? Mas assim, são interpretações, são coisas mais teóricas de observação que a gente tem que pensar um pouco na hora de fazer os exercícios, tá? Então, vou botar mais uns exemplos aí para a gente fazer as contas, né? Na verdade, não teve muitos exemplos até agora, certo? Então, eu vou escolher uns exemplos dos livros para a gente fazer e, de fato, fazer algumas contas, né? Calcular uns valores aí dessas integrais, né? Ver qual é o valor de fato e calcular, né, com números e com expressões. Belezura? Então era isso, meu povo. Até os próximos vídeos e um abraço.